Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 11 de abril de 2023. Estamos aqui mais uma vez nesta tarde para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também estarmos fazendo a oração da fé. Daqui a pouquinho estaremos unindo a nossa fé e fazendo um clamor. Vamos unir a nossa fé e vamos fazer um clamor ao Senhor, que eu tenho certeza que Deus tem bênção, Deus tem algo para as nossas vidas nesta tarde. Ele não reúne o seu povo em vão. E nós somos uma igreja, né? Mesmo online, né? Mas eu creio que somos uma igreja, né? Todos numa mesma fé, não tem denominação, não tem placa, mas o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nós, e nos deu esta comissão de estarmos anunciando a sua morte e ressurreição, testemunhando aquilo que ele tem feito, que ele já fez e tem feito no nosso meio. Que você sinta-se abençoado nesta tarde, que você sinta abraçado, abraçada nesta tarde, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos uma família em Cristo. Eu sempre digo, lá no céu não vai ter divisão, lá no céu não vai ter placa. Lá no céu não vai ter um grupo de um lado, do outro, não. Somos uma família em Cristo Jesus. Precisamos de crer no sacrifício de Cristo, né, que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário, pelo fato de Ele ter morrido, ressuscitado, e tudo que Ele nos ensinou devemos pôr em prática, tendo Ele como exemplo. A Bíblia é o nosso manual. Nós não temos um outro livro à par. Tem a Bíblia e mais um livrinho, né? Não. Eu confio na palavra de Deus. Esta palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens simples que escreveram, mas inspirado pelo Espírito Santo. Foi escrito por mais de 1000 anos de diferença de um livro para o outro, né? Se a gente for ver, vários livros, né? Desde o começo até no fim, mas ela se completa. Não tem pontos que vamos dizer, nossa, como um apontou para um lado, o outro apontou para o outro, não. Mas todos apontavam para Cristo. Ela tem uma unidade, apesar que foi escrito no período mais de 1000 anos, mas tem uma unidade. Por quê? Foi o Espírito Santo que inspirou. Então a palavra de Deus é a nossa única regra de fé, é o nosso manual, é o que nós precisamos pôr em prática para nós alcançarmos a vida eterna, as promessas de Deus para as nossas vidas. E tudo que está aqui não devemos só saber, mas devemos praticar. A palavra de Deus não é só para nós guardarmos, mas é para pôr em prática. E hoje eu quero falar um pouquinho, uma parábola que Jesus contou aqui em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas no capítulo 10, que fala do bom samaritano, muito conhecido. Aqui Jesus ele vai contar uma parábola, que é uma alegoria, uma comparação, uma história que Jesus contava. Sempre Jesus usava parábolas. Ele contava uma história que todo mundo estava familiar. Todo mundo sabia o que Jesus estava falando. E através dessas histórias, dessas parábolas, ele tirava ensinamentos espirituais, ensinamentos fundamentais para a vida do cristão, para os seus discípulos e para nós. E aqui nesta ocasião ele conta a parábola do bom samaritano. Vamos ler esta passagem, alguns versículos? Olha aqui. A gente tem de entender por que Jesus contou essa parábola. Primeiramente, em Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Estava tentando Jesus. Não era sincero. Esse homem tentando a Jesus, sabia que deveria fazer, mas aqui ele tenta Jesus, está tentando o mestre, querendo pondo Jesus à prova, querendo achar algum erro, querendo ver como que Jesus se saía desta pergunta. E também tem muitas pessoas, infelizmente, que agem assim hoje. Às vezes eles não fazem pergunta para o outro, para nós, não querendo saber. Ele já sabe, já tem a resposta, mas querendo nos tentar. E aqui não era diferente. Os mestres da lei, os doutores da lei, eram os homens que interpretavam a lei tentando a Jesus. E Jesus, muito sábio,
cheio do Espírito Santo, e ele pergunta: o que está escrito na lei? Como você lê? E aí esse mestre vai responder que deve amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, né? E com todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Ele sabia. E ele mesmo, Jesus, através daquela pergunta, Jesus faz uma outra pergunta e ele responde. Aí Jesus falou, respondeste bem, faz isso e viverá. Amará a Deus de toda a sua força, com todo o teu entendimento. O Senhor é prioridade na nossa vida. Faça, põe o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E depois ama o seu próximo como a ti mesmo. Aí ele não é satisfeito querendo justificar a si mesmo. Ele diz, quem é o meu próximo? Ele mesmo querendo justificar a si mesmo, tentando Jesus. Aí Jesus vem, né, e respondendo Jesus. Ele conta uma história que descia um homem, né, de Jericó, né, descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem caiu nas mãos de salteadores, de bandidos, os quais o despojaram, espancando, se retirar, deixando ele quase morto, meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, aquele que oferecia o sacrifício, o mais respeitado, né, os separados por Deus para oferecer sacrifícios a Deus. E vendo, passou de largo, passou longe, não quis nem saber. De igual modo também desceu, né, um levita, né, e de igual modo também um levita viu também, passou de largo, não ajudou. Olha só. E um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, teve íntima compaixão e cuidou daquele homem. Cuidou daquele homem. Jesus quis ensinar aquele doutor da lei, né? Porque os mais respeitados eram os que ofereciam sacrifícios a Deus, eram os levitas, os sacerdotes, e eles não estenderam as mãos para aquele que estava precisando ali de auxílio. Mas esse samaritano que eles tinham como um povo estranho, um povo misturado, um povo, como se diz, não tinha parte nenhum com Deus para eles. Aí Jesus usou logo os samaritanos, que era uma raça mista, porque foram levados, a maioria foram levados do Reino Norte para o cativeiro, e trouxeram o povo de outras etnias, trouxeram o povo de outras regiões e introduziram ele em Samaria, no Reino Norte. Aí ficou um povo misto. E os judeus detestavam, nem se falava com os samaritanos. Eles consideravam eles como imundo, uma raça impura, tal, não aceitava eles. Mas é que Jesus vem quebrar o protocolo. Do que adianta você ser doutor da lei? Do que adianta você ser sacerdote? Do que adianta você ser um levita na casa do Senhor, né? E não ter misericórdia e não amar o próximo. O sacerdote e o levita que passou, que Jesus usa aqui, né? Jesus usa aqui nesta parábola, não teve um pingo de compaixão, né? Não teve um pingo de misericórdia, passou de longe daquele homem que estava ferido. Mas esse que era considerado como um imundo, que não tinha jeito, que não tinha salvação, os piores que tinha, ele teve compaixão daquele que estava ferido. Aí Jesus traz a lição, né, para ele e diz, qual, pois, desses três, falou para o doutor da lei, qual, pois, desses três que te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz a mesma coisa. Vai e faz da mesma maneira. Jesus ali, né, trabalhou, mesmo sendo tentado, mesmo sendo provado, esse doutor da lei interrogando Jesus com má fé, mas Jesus, sendo Deus, sendo amoroso, misericordioso, ainda trouxe um grande ensino para aquele homem e para nós. Porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos, por sermos salvos, ou por pertencermos a alguma denominação, ou porque temos algum cargo, somos pastor, somos bispo, algum cargo, nós achamos que somos melhores do que os outros, de jeito nenhum. Aí que nós deveríamos mostrar as boas ações, principalmente nesse sentido aqui, né, de amar o próximo como a ti mesmo. Esse samaritano talvez não conhecia
as palavras, a lei, como esse doutor da lei. De jeito ele não conhecia, mas ele praticava aquilo que ele sabia. Por isso que eu falo sempre, não adianta eu saber se eu não praticar. É em vão. O que eu sei, eu devo praticar. E todos nós temos chamados. Até esses dias eu estava instruindo uma irmã, ela me trouxe uma pergunta: pastor, como que eu devo saber o meu chamado? Falei para ela: ó, irmã, você vai sentir vontade de fazer algo para o Senhor. E você vai ter prazer em fazer. E quando você estiver fazendo, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo. Você vai ter facilidade de fazer algo naquele chamado que você tem. Agora, quando você quer fazer algo que você acha bonito, né? Você até tem boa intenção de fazer a obra de Deus, mas você não foi chamado para aquilo. E você tenta fazer, você não consegue. Não dá certo, não dá frutos, não dá resultado. Você tem dificuldade e as coisas não fluem bem. Agora, quando você sente que o Senhor põe a vontade no nosso coração, Ele põe um chamado no nosso coração, você não precisa nem perguntar, você vai sentir, né, aquilo que Deus quer que você faça. Né? E você vai fazer, Deus vai te abençoar, vai ter resultados, você vai ter facilidade em fazer e você vai ver resultados. É Deus que nos escolhe para nós fazermos a obra dele. E nenhum é mais importante do que o outro, porque um depende do outro, um precisa do outro. Imagina numa igreja. É tudo, né? Igual nós que estamos ali no púlpito, pregando, ensinando, mas tem pessoas que estão lá na porta e tem o mesmo valor. Imagina se não tivesse o porteiro, o diácono para ficar na porta. Imagina, olha só, se não tivesse o faxineiro para limpar a igreja, que sujeira que... Então, cada um no seu lugar. E talvez coisas que nós passa desapercebido, mas são pessoas que têm grande valor na obra de Deus. Imagina se não tivesse o moço lá do som, o rapaz que fica lá pondo som, pondo os louvores lá. Né? Já imaginou o tanto que... E um dia que ele falta, o tanto que faz falta? Então todos nós, irmãos, temos um chamado do Senhor. Um é no ministério, um é para ministrar, outro é para pregar, outro é para ensinar, outro entendeu? Outro é para socorrer os pobres, outro é para dar cesta básica. Cada um tem um chamado. E é tudo de Deus, somos um corpo. Somos membros um do outro, todos nós formamos um corpo. Eu não sou um corpo individual. Eu preciso de todos, nós precisamos um do outro para formar o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça, é Ele que comanda. Um Ele vai levantar para acudir os pobres, um Ele vai levantar para evangelizar nos presídios, um Ele vai levantar para visitar os doentes, e assim vai. Por isso que Ele dá os dons. Cada um não dá o dom repetido, Ele dá os dons porque foi preciso na igreja local. E nós precisamos entender isso. Agora, sobre falar de Jesus, né, e de pregar o evangelho a toda criatura, isso é para nós todos. Esse mandamento é para todos. Todos nós temos a obrigação de pastor ou faxineiro. Todos nós temos a obrigação de falar de Jesus. Aí é todos. Não é verdade? Aí é um mandamento para todos. Agora, Deus dá dons individuais para as pessoas, para o corpo de Cristo, né, estar sadio, um servindo o outro. Eu preciso de um, você precisa de mim, eu preciso de você, e assim vai, um precisando do outro. Ninguém pode falar, eu não preciso de você. Vamos falar para o nosso corpo, eu não preciso de você, dedo. Lógico que precisa. Ah, cabelo, eu não preciso de você. Precisa. Tem as suas funções. Então assim também somos no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Todos nós temos valor. E todos nós temos um chamado específico conforme o Espírito Santo nos dá. Lógico, para quem for mais dado, mais vai ser cobrado. E o Espírito Santo não erra. Ele vai dar, ele vai capacitar aquela pessoa, mas lá na frente, se a pessoa não fazer com excelência aquilo que Deus confiou para ela, ela pode ser até reprovada. Ela vai ser cobrada daquilo que o Senhor deu para ela. Lembra das parábolas dos talentos? Né? Aquele que enterrou o talento, o que aconteceu? Foi tirado dele e dado para aquele que granjeou mais. E ele foi lançado fora. Não serviu. Então todos nós temos um talento. E todos nós somos úteis nas mãos do Senhor. Ah, eu queria... Não, irmão. Faça o que o Senhor confiou. Se você for fiel no pouco,
no muito ele te colocará. Se você for fiel numa área que ele confiou para você, ele vai te dar mais, vai te pôr em outra área, vai te dar mais dons. Mas seja fiel naquilo que ele confiou. Faça com excelência, faça o melhor. Aqui Jesus está ensinando para aqueles religiosos, não adianta ele ser intérprete da lei, ele conhecer a lei de cor, decorado. Ele era mestre, a Bíblia nos diz que ele era doutor da lei, doutor, ele sabe tudo da lei, mas não cumpria. Não amava o próximo como ele mesmo. Ele não obedecia o mandamento, o que adianta? Aí Jesus veio e põe um samaritano que eles odiavam, irmãos. Eles consideravam como um povo rejeitado, como um povo misto, um povo que não tinha mais jeito, não tinha salvação para eles. Eles já não eram mais do sangue dos judeus, eles misturou, então era um povo misto. Um povo rejeitado, talvez tratado por eles, na mente deles, eles eram os piores que existiam. Mas para Deus não. Aqui Jesus mostra que eles, aquele rejeitado, aquele pior, agiu melhor que o levita, né? Melhor do que o sacerdote, que representava ali Deus para o povo ali, que era o que oferecia sacrifício para o povo. Os levitas e os sacerdotes, o sacerdote, lógico, era da linhagem dos levitas, né? E nós, muitas das vezes, quando falamos levita, pensamos que era só aqueles que adoravam, cultuavam a Deus com cântico. Nem sempre. Os levitas tinham várias funções de oferecer sacrifício, cada um na sua área. A gente pode ver no deserto que cada um carregava umas partes do tabernáculo, outros carregavam outras partes, só alguns que podiam chegar nas coisas santas, e assim vai. Cada um tinha sua função, mas o que adianta? Eles serem escolhidos de Deus. Eles foram escolhidos entre as tribos, entre as 12, eles foram escolhidos para ser os levitas, foram escolhidos para servir no tabernáculo. Eles tinham uma intimidade maior com Deus. Deus escolheu eles, chamou eles, por amor, por misericórdia, por graça. Mas do que adianta? Né? Ser tão prestigiado diante do povo, ser tão aplaudido, ser tão, né, formoso diante do povo, ter um cargo tão grande, né? Mas não cumpria, não amava o próximo, não cumpria um dos principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Nisso tudo cumpre a lei. A lei se resume no amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos cumprindo a lei. Então aqui Jesus trouxe esse ensinamento para ele, e olha o que o Senhor disse, ele perguntou qual dos três, o levita, o sacerdote ou esse samaritano que usou de misericórdia, que cumpriu o mandamento de amar o seu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei não teve jeito de sair fora. Ele só falou assim, ele disse o que usou de misericórdia para com ele, que era o levita, que era o samaritano. Jesus disse, pois, vai e faze da mesma maneira. Então, irmãos, não podemos viver de aparência. Precisamos viver o evangelho. Precisamos amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa sinceridade, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso empenho. Devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos. Isso é mandamento. E hoje, infelizmente, estamos igual o sacerdote e o levita. Né? Muitas das vezes viramos as costas. Muitas das vezes não temos nem tempo para ouvir, né, o nosso próximo. Julgamos pela aparência. Se olhamos se aquela aparência do sujeito não tiver do jeito que nós imaginamos que deveria estar, já nos fechamos. Já vamos, né? Já armamos a nossa guarda. Eu sei, estamos vivendo dias difíceis. Hoje está difícil confiar. Antigamente a Bíblia até ensina, né? Muitos hospedaram anjos sem saber. A Bíblia nos ensina para nós ser hospedeiro. Bom, nós devemos hospedar as pessoas, mas hoje está complicado. Como que eu vou hospedar uma pessoa hoje dentro da minha casa sem conhecer? Tanta maldade, malícia, às vezes a pessoa tem
né? Um estrupador, um bandido, a gente nem sabe. Hoje está complicado, irmãos. Por isso que precisamos estar cheio do Espírito Santo para nós saber, o Senhor nos mostrar o quem é e o quem não é, o que é verdadeiro e o que é falso. Precisamos do discernimento do Espírito. Porque hoje está difícil. Mas nem por isso, irmãos, não podemos deixar de exercer o mandamento do Senhor. Devemos amar o próximo. E às vezes não amamos nem os nossos irmãos que estão do nosso lado. Às vezes nós frequentamos um templo, nem sentimos falta quando o irmão para de ir, ou a irmã para de ir na igreja, nem queremos saber, nem vamos atrás, nem ligamos, nem procuramos saber quem que é. Isso é falta de amor. Né? Se aquela pessoa faz parte do corpo de Cristo, da igreja local onde nós congregamos, devemos sentir falta daqueles que estão faltando. Porque se um membro do seu corpo não está funcionando direito, você percebe. Ou se você perdeu um dedo, uma mão, não vai perceber. Lógico que percebe. Isso é muitas das vezes falta de amor. Então precisamos rever os nossos conceitos. O Senhor quer que nós praticamos o Evangelho, praticamos a palavra, não sejamos somente ouvintes, esquecidos, mas praticantes. O que está faltando para a igreja do Senhor nos dias de hoje é praticar a palavra de Deus. Tem tanta coisa, mas precisamos pôr em prática a genuína palavra de Deus. É muito importante isso. É muito importante isso. Olha, de suma importância nós praticarmos a palavra de Deus. Não adianta eu ser um obreiro, eu sou um pastor, um bispo, eu sou não sei o quê, um semideus, tantos títulos. E se eu não praticar a palavra, irmãos? Para Deus não tem valor nenhum título. Mas para Deus tem valor aquele que observa a palavra e pratica. Aquele que é submisso a ele e põe em prática a palavra. Esse sim tem valor diante de Deus. Agora, títulos, não resolve nada. Igual eu. Antes de eu ser um presbítero pela misericórdia na casa do Senhor, eu sou Eurípides, irmão Eurípides. Antes de eu ser o título, para mim, não voga nada diante de Deus. Lógico, foi Deus que nos deu, nós não podemos desprezar. Não pode desvalorizar a unção que Deus te deu. Lógico, eu respeito, eu recebo, eu tenho convicção disso. Mas não adianta nada eu ter a unção de Deus, né, de presbítero, e não praticar a palavra de Deus, irmãos. Preciso praticar em todas as áreas. Aqui é uma área que todos nós precisamos pôr em prática, o amor a Deus sobre todas as coisas. E depois o próximo como a nós mesmos. E não podemos falhar, irmãos, senão nós estamos fracassando. O amor, né? O amor é a essência de Deus, é o amor. Deus é amor. Né? E muitas das vezes nós somos egoístas, né? Só amamos aquele que nos quer bem, só aqueles que pode nos, né? Só aquele que nos ama também, só aqueles que nos amam, nós queremos retribuir só aqueles que fazem o bem para nós. Não é bem assim, irmãos. Precisamos amar. Precisamos fazer a diferença. Precisamos levar a essência do Evangelho aonde formos. Que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida. Amar não é fechar o olho para o pecado. Amar não é fazer vista grossa para a pessoa pecar. Não é isso. Mas devemos amar. Quem faz a obra é Jesus. O pecado vai sempre ter e nós sempre vai denunciar. Porque quem vive na prática do pecado, ele não vai entrar no reino dos céus. Isso é uma verdade, isso é bíblico. Não é eu que estou impondo essa imposição de jeito. Quem vive na prática do pecado, ele não herdará o reino dos céus. É a Bíblia que fala. Amém? Que Deus nos ajude. Que nós não sejamos apenas um religioso. Que nós não sejamos apenas uma pessoa que leva algum título e não cumpre a palavra de Deus, mas que possamos cumprir com sinceridade, porque Deus sonda os nossos corações. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos como esse bom samaritano. Ele era péssimo, não valia nada para o doutor da lei. Mas Jesus mostrou que ele estava melhor do que os religiosos, porque ele praticava. Não adianta só saber e não praticar. Eu tenho que pôr em prática o Evangelho.
Amém? Que Deus nos ajude. Está aqui o caderno de oração nesta tarde. Você tem toda a liberdade de enviar os seus pedidos, que vamos estar anotando e vamos estar intercedendo em favor da sua vida. Vamos estar orando por todos os pedidos. E Deus vai fazer o milagre, se você acreditar. Deus vai fazer o milagre. Então vamos orar nesta tarde? Vamos clamar a Deus para que Deus possa nos ajudar. Precisamos da graça de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez eu estou na Tua presença. Agora nesta tarde de terça-feira, 11 de abril de 2023. Senhor, eu quero Te agradecer por esse privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor nos proporciona, Pai. De podermos estar aqui nesta tarde meditando algo na palavra do Senhor e também orando juntamente com os nossos irmãos. Falamos, Senhor, da parábola do bom samaritano, que nós possamos, Pai, ser esse bom samaritano. Nos ajude, Senhor, a amar o próximo como a nós mesmos. Não adianta, Pai, termos cargos, termos título, e se não exercermos o amor, é perca de tempo. Nos ajude, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor prova o teu amor para conosco, enviando o teu Filho Jesus para morrer na cruz. E quem ama de verdade gera ação. O amor verdadeiro gera ação. E o Senhor nos mostrou isso lá na cruz, enviando o teu Filho para morrer em nosso lugar. Senhor, nos ajuda a amar o próximo. Nos ajuda a sermos um bom samaritano. Que nós não venhamos fazer vistas grossas para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão precisando de nós, Pai. Ô Senhor, eu tenho certeza que cada um de nós tem um chamado do Senhor. Cada um de nós, o Senhor nos escolheu para fazermos algo nesta vida. Não é em vão a nossa passagem nesta terra. Cada um que está me ouvindo, o Senhor tem um propósito na vida deste irmão, desta irmã. Fomos chamados, Pai, para exercer a tua obra aqui neste mundo. Está difícil, estamos vivendo tempos difíceis. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Pai, para não sermos enganados pelo inimigo, pelo mundo, pela nossa natureza. Senhor, nos ajude. Eu quero pedir que o Senhor possa visitar os nossos ouvintes. Meu Deus, ministra a cura sobre aqueles que estão doentes. Ministra a bênção, Pai, sobre a vida dos nossos ouvintes. Senhor, aonde esta oração chegar, Deus, abençoa os lares, as famílias, os nossos ouvintes, os representantes desta família. Abençoa, Senhor, os lares, aonde a nossa humilde oração chegar. Que possa haver cura, que possa haver libertação, que possa haver milagres. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde tiver uma dor, que esta dor desapareça em nome do Senhor Jesus. Aonde tiver uma enfermidade, que esta enfermidade desapareça em nome do Senhor Jesus. Visita para aqueles que estão hospitalizados, internados, desenganados pelos médicos, Deus. Visita nesta tarde os nossos irmãos que estão, meu Deus, que não estão bem de saúde nesta tarde. Toca nestas pessoas, Pai. Restaura a saúde dos nossos ouvintes. Visita as emoções, visita as famílias, meu Pai. Quantas famílias sofrendo, quantas famílias precisando da bênção do Senhor. Visita o esposo, visita os filhos, visita a esposa, visita todos os familiares, meu Pai. No nome de Jesus, tira todo o mal, tira toda a tristeza, toda a angústia. Meu Pai, trabalha na vida dos jovens, dos adolescentes. Meu Deus, faz uma obra na vida desse adolescente que não quer saber de estudar. Esse adolescente que está envolvido com más companhia. Esse adolescente que vive, meu Pai, fechado dentro de um quarto. Ô, Senhor, liberta, Pai. Faz a obra, Senhor. Meu Pai, desfaz toda a obra do inimigo. Meu Deus, no nome de Jesus, visita os nossos ouvintes. Dá vitória para os teus filhos e filhas. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre o teu povo nesta tarde. Senhor, nos ajuda a pôr em prática a tua palavra.
Nos ajuda a sermos, meu Pai querido, cumpridores e não só ouvinte da palavra. Senhor, toma as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, e abençoa o teu povo nesta tarde com toda sorte de bênção. Meu Deus, visita todos que precisam de um milagre. Essa é a oração que eu lhe faço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoa a vida de todos vocês. Toma posse da tua bênção, do teu milagre. Toma posse da bênção dos céus nesta tarde, em nome de Jesus. Vou deixar agora um testemunho para edificação da nossa fé, prometendo voltar às 0 horas, se o Senhor permitir, na oração da madrugada. Compartilhe esta palavra, esta oração, com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Ficam na paz e até às 0 horas, em nome de Jesus. A paz, meus irmãos, eu sou a irmã Maria Aparecida, daqui de Sinop, Mato Grosso. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e vocês que sempre orou por mim com que eu mais precisava. Eu cheguei do hospital de cadeira de roda e eu não tinha força para nem falar. Muito fraca, debilitada, não tinha cor, não tinha sangue. A minha unidade muito baixa. Uma queimação nas minhas costas, que parecia um fogo queimando nas minhas costas. Não andava, eu cheguei de cadeira de roda, fiquei 4 meses em cadeira de roda. Aí a minha filha, a Natália, chegou, falou assim: vó, tem tanta oração no celular. Eu falei assim: filha, acha um aí pra vovó. Aí ela pegou e colocou a oração. O presbítero Eurípides estava falando: oh, glória a Deus. Aí eu assisti aquela oração e todos os dias ela colocava a oração para mim. Aí o rapaz que vinha fazer fisioterapia em mim, ele falou assim: nossa irmã, essa oração é muito linda. Eu falei: linda mesmo. Eu tenho fé em Deus que com ela eu vou começar a andar. Irmã, com 3 meses eu já estava mudando meus passinhos, segurando nas paredes, mas eu estava já dando meus passinhos. Com 6 meses que eu estava assistindo a oração, eu já estava sentada na minha cozinha e sempre mandando pedir na oração, sempre o irmão orando por mim, a irmã orando por mim. Eu creio que meus irmãos do mundo inteiro, glória a Deus, oraram por mim, como eu oro por eles também, todos os dias. Irmã, foi uma bênção. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, eu faço todo o meu serviço de casa, não sinto mais cansaço, vou para a minha igreja, estou muito feliz e glorificada o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meus irmãos, eu agradeço de coração.